E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado para a gente continuar nossa série na abertura Ruy Lopes. Hoje a gente vai tratar de uma variante que é da opção das pretas, é uma linha bem agressiva no qual as pretas sacrificam o peão para chegar a uma posição onde elas têm bastante chances de ataque contra o rei branco. A variante que a gente vai estudar hoje se chama Ataque Marshall. Então vamos falar um pouquinho da história dessa abertura primeiro, antes de ir para as linhas e para a teoria especificamente. Frank Marshall foi um jogador americano que viveu a maior parte da vida dele na primeira metade do século XX. Ele foi um contemporâneo do que você deve conhecer, José Raul Capablanca. Reza a lenda que o Marshall preparou essa abertura, né? Ele preparou o lance que marca essa variante para jogar especificamente contra o Capablanca numa partida em Nova York, que aconteceu em 1918. Dizem que o Marshall preparou essa abertura por quase 10 anos para jogar contra o Capablanca desde que ele perdeu, numa partida que aconteceu logo antes de 1910. A linha que o próprio Marshall jogou nessa partida e que inaugurou e basicamente criou essa abertura não é mais a que é mais comum de se jogar hoje em dia. A linha principal da abertura, né, do ataque Marshall foi evoluída, e o lance que a gente vai estudar mais profundamente nesse vídeo não é o que ele jogou, mas a gente vai ver pelo menos um pouquinho do que aconteceu na partida entre eles. Então vamos para a teoria agora, vamos para os lances e ver do que a gente está falando. Como eu falei, essa é uma abertura da opção das pretas, então a gente entra no jogo espanhol com o lance bispo para B5 aqui. Essa linha vem da defesa de Morphy com o lance A6, o branco volta o bispo, também tem a opção de trocar aqui, né, só que é bem mais popular voltar o bispo para A4. A gente continua normalmente com cavalo F6 e depois de roque a gente tem que jogar bispo para E7, entrando na espanhola fechada. Torre para E1 é o lance mais comum aqui, defendendo esse peão em E4. E aqui a gente joga B5 para quebrar essa cravada do bispo e garantir que o branco não tem ideias de tomar esse cavalo aqui e depois tomar em E5, né? Então o branco volta o cavalo agora, e o lance mais comum para as peças pretas nessa posição é jogar D6 e defender o próprio peão também. O ataque Marshall só pode acontecer se nessa posição a gente fizer o roque primeiro e não jogar D6, tá? Então se você quiser entrar nessa linha de preta, você tem que lembrar que a ordem certa aqui nessa posição, você pode jogar D6 e entrar na espanhola fechada, jogar talvez uma Tigor ou uma Breyer lá na frente, mas se você quiser jogar o ataque Marshall, tem que fazer o roque primeiro e não mover o peão de D, porque a nossa ideia vai ser jogar D5 de uma vez. Então nessa posição, o lance mais comum e mais lógico para as peças brancas é jogar C3. É uma ideia extremamente clássica nesse tipo de posição para preparar o avanço com D4. E C3 é o lance que permite a gente entrar no ataque Marshall com o lance D5, que é um sacrifício de peão. Nessa posição aqui, depois de a gente fazer o roque, digamos que a gente está ameaçando jogar um ataque Marshall, né? Se o branco não se sentir confortável nesse tipo de posição, ele tem sim maneiras de evitar entrar nessas linhas. Então essa é uma parte meio chata dessa abertura, que o seu oponente tem maneiras de impedir que você jogue ela. Então se nessa posição o branco sente que você quer entrar no ataque Marshall e ele não quer jogar isso, ele pode jogar um de 3 lances, né? Os lances são chamados anti-Marshall, são as variantes que impedem o preto de jogar o ataque Marshall. Esses lances são H3, A4 ou D4. Vamos dar uma olhada rapidamente em cada um deles, não é o foco desse vídeo aqui, a gente vai passar mais tempo analisando as linhas que acontecem dentro do ataque Marshall, mas vamos dar uma olhada só para você saber o que fazer se o oponente impedir você de jogar essa abertura. Então se ele jogar 4 aqui, que é uma das maneiras de evitar o Marshall, a gente joga B4, evitando a troca. Depois de D3, a gente joga D6, consolidando a nossa própria cadeia de peões. O branco costuma avançar com A5 aqui e a gente desenvolve o nosso bispo para B6 para desafiar o bispo branco. Se depois de roque o branco tenta evitar o ataque Marshall com H3, aí isso aqui tende a transpor para linhas da espanhola fechada. A gente joga bispo para B7 e depois de D3, D6 consolidando a nossa cadeia de peões, e A3 é o lance mais comum aqui. Você pode jogar dama para D7, é um lance comum, pode jogar cavalo para A5, entrar numa linha parecida com uma Tigorin, ou jogar cavalo para B8, e aí manobrar o cavalo aqui para D7. O último lance que evita o ataque Marshall depois de roque é as brancas jogarem D4 imediatamente, que é um pouquinho mais agressivo, né? Mas nesse caso a gente joga D6, defendendo o nosso peão, e depois de C3, desenvolve o bispo para G4 para cravar o cavalo. O bispo E3 é uma continuação comum aqui, e a gente troca no centro, chegando nessa posição. Então essas são as 3 maneiras que o branco tem de tentar evitar entrar no ataque Marshall. Mas vamos ver o que acontece se ele continua de modo clássico, né? Depois do roque, ele joga o lance C3. Aqui a gente vai lançar essa bomba na posição com o lance D5, abrindo o centro e sacrificando um peão, porque o branco pode tomar em D5 e aí acaba abrindo a visão da torre a esse peão. Agora tem essas duas peças combinando no ataque aqui e esse peão só está defendido uma vez. Então a gente toma de volta em E5 e o branco tem a chance aqui de ganhar um peão dessa forma. Essa ideia com o D5 é o ataque Marshall, e foi isso que o Frank Marshall jogou contra o Capablanca na partida entre eles em 1918. Nessa posição especificamente, o Marshall jogou o lance cavalo de volta para F6.
Aqui você tem que salvar o cavalo, né, porque a peça está atacada 2 vezes. Hoje em dia, essa linha clássica que o próprio Marshall jogou foi evoluída. O lance mais comum e que é consideravelmente melhor nessa posição é jogar C6 e defender o cavalo com o peão, mantendo a ideia de esse cavalo aqui ficar no centro para chegar em F4, possivelmente em algumas posições. A maneira com que o Marshall jogou isso originalmente com o cavalo para F6, ele tinha a ideia de jogar cavalo G4. E foi isso que acabou acontecendo. O Capablanca voltou a torre dele para E1 aqui, vamos dar uma olhada bem breve só no que aconteceu na partida entre eles. E aqui o Marshall jogou bispo para D6, está atacando o peão em H2 e ele tem a ideia de entrar com esse cavalo, né? Então a principal ideia desse ataque é dar um peão para o branco, mas em compensação remover o único defensor da ala do rei que o branco tem. Então, enquanto o branco ainda tinha aquele cavalo em F3, esse cavalo defende muito bem quadrados importantes aqui na ala do rei para o branco. Só que lembra que para ganhar o peão aqui em E5, o branco teve que tomar de cavalo e aí perdeu esse defensor. E a ala do rei do branco está se sentindo meio solitária. É em cima disso que o preto vai tentar atacar. Então aqui ele continua com H3. A ideia do Capablanca é tirar o quadrado de G4 das opções do Marshall, né, para que ele não possa infiltrar com uma peça aqui. E aqui o Marshall joga cavalo para G4 de qualquer forma. Ele entra com o cavalo mesmo que o quadrado estivesse defendido. Aqui é interessante ver o que aconteceria se você aceita o cavalo, né? É uma peça, por que não tomar? Nesse caso, o preto já está melhor depois do lance dama para H4. Ali as ameaças vão ficar muito grandes aqui. Se você não fizer nada, aí dama para H2, rei F1, dama H1, rei aqui, bispo toma G4, vai ganhar a sua dama ou ganhar a posição, mesmo que você consiga bloquear nesse caso, o ataque que o preto tem vai ser muito forte. Você teria que jogar torre para E4 aqui para defender esse peão e depois de dama H2 cheque, rei F1, dama H1 cheque, rei 2, o preto pode tomar em G2 agora, D3 seria a melhor tentativa e o preto toma em G4 com o suporte, né? Se você mover o rei, aí cai a dama, não dá para bloquear aqui porque está cravado, então você tem que sacrificar a qualidade. E depois de rei para D2, o preto está bem melhor nessa posição. É por isso que aceitar o sacrifício aqui, depois de o Marshall jogar cavalo para G4 você tomar, é muito arriscado. E nessa posição o Capablanca viu isso e jogou dama para F3 e a partida continuou com dama H4. A gente não vai ver toda a partida, eu vou deixar o PGN dela na descrição se você quiser analisar em mais detalhes e ver o que aconteceu nessa primeira partida. Porque como eu falei, hoje em dia, cavalo para F6 aqui, depois de esse ataque acontecer, você voltar o cavalo, não é mais o lance mais comum. A melhoria que foi encontrada é o lance C6, defendendo o cavalo, como eu disse. Aqui o branco continua com D4, a gente entra com o bispo em D6 para atacar a torre e depois de o branco voltar a torre, a gente entra com a dama de novo na ala do rei, com dama para H4. E vamos avaliar mais ou menos o que está acontecendo nessa posição, né? O preto tem um peão a mais, mas em compensação a isso, ele tem essa dama olhando para H2 e para F2. O bispo escuro está perfeitamente posicionado, ajudando a dama no ataque de H2 e cobrindo toda essa diagonal. O bispo claro também está mirando na ala do rei e o cavalo tem possibilidade de entrar via o quadrado de F4. Então, em compensação ao peão que o preto sacrificou, ele tem bastante chances de ataque e uma posição um tanto agressiva. Aqui a ameaça imediata para o preto já é tomar em H2, né? H2 está no ar, está atacado 2 vezes e só o rei defende. Não dá para defender, por exemplo, com um lance como H3, só tirando o peão do caminho, porque se você colocar um peão em H3, pode contar que o preto vai sacrificar o bispo dele pelo seu peão e para abrir ainda mais a posição e levar um checkmate ao seu rei via qualquer uma das colunas ou diagonais que vão acabar abrindo. Então depois de G tomar H3 aqui ele vai tomar de dama e tá ameaçando de novo dama para H2 que ia forçar o seu rei a mover e aí a partir daí o preto ia continuar caçando o seu rei. Só tem duas maneiras de evitar a dama H2 aqui, né, que seria ou com F4 ou com torre para E5, que sacrifica a qualidade. Se você jogar F4 aqui, aí enfraquece ainda mais nos quadrados. Agora esse quadrado tá fraco, o preto já vai entrar aqui com dama para G3 cheque, depois de você mover o rei, vem cavalo toma F4, ameaçando o checkmate em G2, bispo toma F4, para evitar o checkmate, o preto pode tomar de volta de bispo, agora ameaçando o checkmate em H2 de novo, então dama para E2 para tentar defender, dama H3 cheque, rei G1 é forçado, agora a gente traz a nossa torre para participar do ataque. Se ele tentar preservar a dama, né, movendo a dama de volta para D1, a gente vem com o bispo para H2 com cheque para forçar o rei a fugir. E depois de dama G3, rei F1, dama G1 já seria checkmate nessa posição para você ver quão perigoso é jogar esse tipo de coisa, né? Jogar H3 e permitir ao preto sacrificar o bispo dele aqui. E depois de dama toma H3, mesmo que você não jogue F4 para
enfraquecer esse quadrado e você decida sacrificar a torre, né? O preto vai tomar e continua ganhando. Depois de uma sequência como D toma E5, ele vai entrar com a torre E8 e agora a ideia dele é jogar a torre de E8 para E6 e para G6 e te dar checkmate. Não tem uma maneira eficiente de prevenir isso. O melhor lance aqui seria bispo toma D5 para tentar remover alguma peça do ataque. C toma D5, bispo F4. O preto continua com o ataque dele, torre para E6 e para G6. Agora cavalo D2 tentando trazer alguma peça para a defesa do rei aqui. Só que é meio tarde, depois de torre para G6 atacando, você teria que bloquear dessa forma. E F5 é um lance que abre mais uma torre, né? O preto vai trazer a próxima peça para o ataque, por exemplo. Se você tomar em passagem aqui, aí ele já poderia até sacrificar dessa forma e entrar com a outra torre no ataque e o preto tá ganho aqui. E depois de F5, mesmo que você não tome em passagem, um lance que tenta dificultar mais as coisas para o preto seria cavalo para F1, tentando trazer uma peça para defesa. Ele vai continuar com F4, o seu bispo tá cravado, então essa peça aqui vai ser perdida. Depois de dama toma D5, cheque, o rei vai mover. E você teria uma ideia aqui, né, que é dama F3, para cravar o peão. Se o preto tomar aqui, agora acaba caindo a torre F8 com checkmate. Só que aí o preto move o outro peão, né, e ele vai jogar, em vez de F4 tomando aqui, ele vai jogar H4 e tomar aqui. E de novo o preto está totalmente ganho nessa posição. É por isso que contra dama H4 você nunca joga H3 de brancas, porque o preto vai sacrificar e vai ganhar. Então o único lance para as brancas nessa posição é jogar G3, para manter essa diagonal aqui fechada, então diminui um pouco o escopo desse bispo, mas em contraponto enfraquece os quadrados claros em volta do rei branco. Depois disso a gente não volta a nossa dama, a gente entra com a dama em H3, e aqui existem algumas opções diferentes que o branco tem de continuação, que são essas aqui ressaltadas nas setas, né? Ele pode jogar torre para E4, pode jogar bispo para E3 ou bispo toma D5. O lance mais popular e a linha principal continua com bispo para E3, então vamos ver as alternativas primeiro. Uma alternativa bem menos popular, mas que de fato leva a um jogo igual para a branca, é jogar bispo toma D5, tentando remover uma peça do ataque. Nesse caso a gente toma de volta e estamos ameaçando bispo para G4, que ia atacar a dama, e a gente tem ideia de explorar o fato dos quadrados claros aqui estarem fracos com essa sequência, né? Você consegue imaginar como, se aqui a gente consegue jogar bispo de G4 para F3, dama G2 checkmate vai ser inevitável, né? Um checkmate cruzado. Então o branco precisa ter muito cuidado. A dama dele tem que estar sempre na defesa dos quadrados claros aqui, ao longo dessa diagonal ou ao longo dessa diagonal, para impedir um bispo do preto de chegar no quadrado de F3. Por isso aqui o branco joga dama para F3 e depois de bispo F5, é a nossa melhor tentativa, a gente sacrifica mais um peão. Se o branco tomar, a gente entra com outra torre no ataque. Aqui ele não pode tomar, né, porque ia trazer a nossa torre para a coluna E aberta e agora já nem tem como prevenir torre para E1. Se ele tentasse bloquear com o bispo, né, que é a única maneira de tentar fechar a coluna, a gente joga bispo para E4 e estamos com o suporte da torre atacando a dama e ameaçando checkmate. Então aconteceu aquele cenário que eu falei, né? Um bispo claro que conseguiu chegar nessa diagonal e agora não tem mais o que fazer. O único lance que atrasa checkmate é você tomar. E aí perde a dama, né? Então depois de torre de A para E8 aqui, como eu falei, não dá para tomar essa torre, você tem que jogar bispo para D2, para defender a sua torre. Só que agora o preto joga bispo F4 e tá removendo, né, tá desafiando o seu defensor. Não dá para tomar esse bispo aqui. Se você toma G, toma F4, a posição vai estar perdida depois de dama para G4 cheque. A melhor tentativa seria bloquear com a dama, agora o preto pode trocar em E1 e depois de bispo toma E1, jogar dama para D1, atacando esse bispo aqui que agora está cravado. E se você voltar com a dama para defender, né, com um lance como esse, aí torre para E8 acrescenta mais uma peça ao ataque do bispo e o bispo não vai poder mais ser defendido. Além dessa ideia de torre de E8 atacando o bispo em E1, você também tem ideia de jogar agora, ocupar essa diagonal, né, com o bispo para E4 ou jogar dama para G4, por exemplo. Se nessa posição o branco joga dama para F1, você entra com o bispo ao longo dessa diagonal, né, já ocupa ela e agora você está ameaçando dama G4 e vai ser checkmate em G2. Ou seja, tomar aqui G toma F4, depois de as pretas colocarem o bispo nesse quadrado, não vai funcionar. O nosso lance aqui é torre toma E8 agora, trocando as torres, e o preto agora está ameaçando ocupar essa diagonal com o bispo atacando a dama e o que vai também ameaçar checkmate em G2. Para impedir isso, a gente joga dama para C6, porque se a gente jogar a dama aqui agora ameaçando checkmate em G2, aí ele toma a nossa torre primeiro e já vai ser checkmate. Então a gente volta o bispo para D7 para defender aqui e depois de ele mover a torre de volta, a gente joga H3, criando um pouquinho de espaço para o nosso rei e trazendo esse quadrado aqui sob controle para que a gente possa voltar o bispo para cá
e ele esteja defendido. Então depois de bispo E3 aqui, a gente joga bispo E5 e chega nessa posição que é igual. As brancas aqui tem 2 peões a mais, só que mesmo assim, a nossa compensação na forma de atividade das peças e da fraqueza do rei branco acaba compensando por essa desvantagem material. A outra opção que as peças brancas têm aqui é depois de dama para H3 jogar torre para E4. Essa é a outra alternativa que a gente vai ver. Nesse caso, o branco está tentando jogar torre para H5 e expulsar a nossa dama dessa posição de ataque. Então, para prevenir isso, a gente joga G5, tá? Parece que o peão está indefeso aqui, né? Parece que o bispo pode só tomar essa peça, mas se ele tomar, acaba caindo no ataque duplo. Não tem como defender as duas peças, tanto o bispo quanto a torre estão no ar. Então, depois de G5, não dá para tomar esse peão. O melhor lance é dama para F1. E a ideia desse lance é oferecer a troca das damas aqui nessa posição que o preto nunca deve aceitar, uma vez que a gente está no ataque. Por isso a gente joga dama para H5. O branco aqui continua com o cavalo para D2 e depois de bispo F5 atacando a torre, em geral o branco não salva essa torre, ele joga o lance F3. E não é uma boa ideia tomar a torre aqui, né? Por mais que pareça que a gente ganha a qualidade por nada, depois de bispo toma E4, ele vai tomar de volta de peão e vai estar atacando o nosso cavalo. Se a gente voltar o cavalo, aí ele avança o peão mais uma vez para atacar o bispo. Aqui a gente teria que voltar o bispo para E7 e depois de cavalo para E4, agora é o branco quem está criando ameaças, né? Ele já tem ideia de jogar dama para F6 e aí se a gente tomar de bispo a dama dele, ele toma de volta com o cavalo e é cheque e enfoca de volta a nossa dama. Então ele acaba ganhando uma peça com essa operação. Então para prevenir isso, a gente teria que jogar dama para G6 e defender o quadrado. E depois de dama G2, essa posição é melhor para as brancas. Por mais que exista essa vantagem assim, de material, porque a gente ganha a qualidade aqui em E4, a atividade agora está a favor do branco e é por isso que ele está melhor. Então depois de F3, defendendo a torre, a gente não toma essa torre. A gente joga cavalo para F6. E depois de dama para G2, é o melhor lance, trazendo a dama para defesa, a gente joga bispo para G6. E agora sim, né, com essas 3 peças, a gente está ameaçando tomar essa torre. Agora a situação vai ficar mais favorável. E é nesse caso que o branco volta a torre para E3. Agora a gente traz a nossa torre de A para o ataque, né, desafiando a torre do branco ao longo da coluna E. O melhor lance seria cavalo para E4, oferecendo essa troca. A gente toma o cavalo. E aqui é importante que o branco saiba a continuação certa. Ele não pode aqui simplesmente recapturar a peça e tomar de volta o cavalo, porque nesse caso o preto vai estar bem melhor. A gente toma de volta de bispo, se tomasse aqui ia acabar concedendo a qualidade. Então, para tentar evitar isso, talvez o branco mova a dama, né, com dama para F2, só que nesse caso a gente joga rei para G7. Por mais nada a ver que pareça esse lance, a ideia dele é bem simples, a gente está saindo da cravada desse bispo, e agora o peão de F está livre para mover. E o nosso plano é esse aqui da seta, jogar F5, F4, abrir essa torre para o ataque e abrir esse bispo para o ataque. Então depois de bispo para D2 aqui a gente poderia jogar F5, torre para F1, F4, e se ele tomar, F toma, é cheque e abre o ataque nessa torre aqui. Então o preto estaria ganhando nessa posição. Ou seja, depois de cavalo toma E4 aqui, ele não pode, como eu falei, simplesmente recapturar a peça. Ele precisa jogar G4 para atacar esse bispo. E aqui, né, mesmo que a gente consiga salvar o cavalo agora, essa peça vai cair. Então o nosso lance é cavalo para G3. A gente tem uma peça a mais, tem que devolver uma das duas, e essa é a maneira mais eficiente de se fazer. A gente joga isso porque se o branco tentar tomar o nosso bispo agora, aí a gente salva o cavalo tomando de volta e estamos atacando a torre. E se ele trocar as torres aqui com torre toma E8, a gente toma de volta e é o preto que está um pouquinho melhor nessa posição. Por isso, depois de cavalo para G3, ele precisa tomar o cavalo, com H toma G3. E a linha continua com o bispo para D3, salvando a peça. Então essa peça aqui estava atacada, a gente move ela para D3. Dama para D2 seria o melhor lance aqui, atacando o bispo 2 vezes, e a gente troca as torres para remover uma das peças do ataque. Agora a gente poderia até tomar aqui em G3, o peão está no ar, só que o nosso também está em G5. Se a gente tomar aqui, ele toma de volta. Então H6 é o lance mais comum, defendendo o nosso peão, e essa posição aqui é só um pouquinho melhor para as peças brancas. Mas isso porque o branco jogou quase perfeitamente essa abertura. Então vamos para a linha principal agora, que é depois de dama para H3, o branco joga bispo para E3. A gente já acabou de ver os lances bispo toma aqui e torre para E4. Então bispo E3 é a linha mais popular, a gente continua com bispo para G4, atacando a dama do branco. O branco move a dama para D3 e a gente joga a torre de A para D8. Como a gente sacrificou o peão e estamos no ataque agora, a gente precisa mobilizar as nossas forças, né? Trazer as peças para o ataque e fazê-las criarem o máximo de ameaças possível. Aqui o branco precisa desenvolver as peças deles, então ele joga cavalo para D2 e a gente continua com torre para E6. Tentando levantar essa torre, né, talvez trazer ela para o ataque por aqui. No momento o bispo cobre esse quadrado, mas a gente talvez tenha ideia de tomar, né? O problema é que, como esse bispo aqui vê toda essa diagonal, se a gente tentasse, né, na força bruta tomar aqui e depois vir com a torre para H6, aí depois a gente tomar, o branco pode tomar a nossa torre. Então não ia acabar funcionando. A gente tem alguns problemas para resolver, não é como se fosse muito simples atacar nessa posição, mas dá pra ver, né? Até visualmente as peças pretas têm mais atividade. A melhor continuação para o branco aqui seria A4 para desafiar
mapear esses peões e procurar atividade para essa torre aqui. A gente joga dama para H5 e depois dessa troca acontecer, a gente chega nessa posição que é igual. Então o que aconteceu foi que a gente criou um ataque, a gente criou algumas ameaças, né? Sacrificamos um peão por esse ataque na ala do rei, mas o branco respondeu perfeitamente. E é o que acaba acontecendo, né? Não tem como evitar, se as peças brancas jogam perfeitamente, não tem como evitar chegar numa posição que vai ser ou igual ou um pouquinho melhor para as brancas, porque no final do dia as brancas têm um peão a mais. Se nessa posição a gente desacelera, a gente tira o pé do acelerador aqui e chega no final, troca as peças, esses 3 peões aqui contra esses 2 vão acabar criando um peão passado e vai ficar bem difícil defender essa posição. Então a gente ainda precisa manter as nossas ideias de ataque e manter a nossa iniciativa. O que quer dizer que quem tem um plano mais confortável é o branco, porque a ideia dele é dissolver a nossa iniciativa, trocar todas as peças aqui e ganhar com esse peão passado que ele vai conseguir criar. Mas no contraponto, se o branco escorrega, se ele não acha certos recursos defensivos que ele precisa achar nesse tipo de posição e permite um ataque, aí o preto sai ganhando a posição logo de início, mesmo que ele tenha essa pequena desvantagem material. E como eu falei, de qualquer forma, não é como se essa posição aqui fosse perdida para as peças pretas. A gente ainda tem bastante iniciativa para compensar pelo peão a mais que o branco tem. Então é uma abertura que serve ao estilo de certos jogadores, né? Se você não gosta de jogar com um pouquinho de material a menos, então essa não é a abertura para você. Se você gosta de sacrificar um peão por iniciativa, por um ataque, então essa é a abertura ideal para você usar de arma contra as brancas na Ruy Lopes. Então essas são as linhas que eu queria mostrar para vocês, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida sobre qualquer uma das linhas que eu mostrei, se você tem alguma sugestão de uma variante que eu não explorei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.